E se eu te dissesse que 9 em cada 10 resumos que você faz são puro desperdício de tempo? Eu não estou falando de resumo mal feito, não estou falando de falta de capricho, eu estou falando de um problema estrutural chamado cópia elaborada, onde o teu cérebro confunde transcrição com compreensão, e você gasta 4 horas produzindo um material bonito que não ensina nada. A ciência já identificou isso em 1989, no mesmo ano em que o Muro de Berlim caiu. Mas a cultura escolar ainda te ensina a fazer resumo errado. Então hoje eu vou te mostrar o único tipo de resumo que eu autorizo você a fazer, baseado no Self-Explain Effect de Xi e no Elaborative Interrogation de Dunlusk. E no final desse vídeo você vai entender por que aquele caderno colorido de 50 páginas te fez reprovar. Beleza? E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Lewandowski e cara, eu preciso começar esse vídeo com uma confissão. Eu fui o rei do resumo inútil. Durante o cursinho, época que estudava para concurso, eu tinha um caderno de biologia com umas 200 páginas, tudo escrito, bonitinho, organizado, com cor, com setinha, com desenho. Passava horas copiando do slide do professor, refazendo os esquemas bonitinhos, e eu me sentia muito produtivo. Tipo, cara, olha o tanto que eu estudei, olha a quantidade de folha que eu preenchi. Só que quando chegava na prova, eu olhava para a questão e não conseguia resolver. E o pior é que eu tinha certeza que aquilo que estava na prova estava no resumo também. Eu lembrava da página, da cor da caneta, do desenho, do esquema que eu tinha feito. Mas não lembrava do conceito, porque o meu cérebro tinha decorado a estética do resumo e não o conteúdo. E eu sei que você já passou por isso. Aquela sensação de estudar muito, produzir muito material. Na hora da prova, tu não conseguia aplicar. Tu não saber nada. Pois é. Deixa eu te explicar o que está acontecendo nos bastidores. Quando você faz um resumo tradicional, você está executando uma tarefa chamada transcrição cosmética. Você pega a informação da fonte, professor ou livro que seja, e copia com outras palavras, mas ainda segue a estrutura dele. Você muda alguns termos, simplifica umas frases, organiza em tópicos, deixa tudo bonitinho, mas o raciocínio continua sendo do autor, não é o teu. Você está apenas reformatando a embalagem. O teu cérebro é burro nesse aspecto. Ele não diferencia criar e copiar. Para ele, o ato de escrever já gera uma sensação de familiaridade e influência. E aí você olha para o teu resumo pronto e pensa, caramba, esse assunto eu estou dominando. Mas você não domina, você só reconhece aquele assunto porque você gastou horas organizando ele. E reconhecer não é saber. É tipo assistir um episódio de Grey's Anatomy e achar que você sabe fazer uma cirurgia. Você reconhece os instrumentos, você viu os passos, mas você não tem a habilidade. Agora vem a parte científica que vai te dar um tapa na cara. Em 1989, uma pesquisadora chamada Michelene Xi fez um experimento clássico que virou a base de tudo que a gente sabe sobre aprendizado ativo. Ela pegou 2 grupos de estudantes de física. O grupo A recebeu um texto sobre mecânica e foi instruído a fazer um resumo caprichado, organizado, completo sobre. A galera passou horas produzindo material lindo. E o grupo B recebeu o mesmo texto, mas foi instruído a ler e depois explicar em voz alta, como se estivesse explicando para uma criança de 5 anos, sem consultar nada. Eles não podiam copiar frases do texto, tinham que usar as próprias palavras e as próprias analogias, o próprio jeito de entender. E claro, erraram pra caramba no início. Travaram, esqueceram o termo, confundiram conceitos, mas aí eles voltavam no texto, conferiam onde erraram e tentavam. No teste imediato, o grupo A foi um pouco melhor, mas uma semana depois o grupo B massacrou o grupo A. Eles lembraram 50% a mais de informações e conseguiram aplicar o conceito em situações que o texto nem mencionava, porque o cérebro deles tinha feito o trabalho de tradução. Eles não tinham copiado a explicação do livro.
eles tinham construído a própria explicação. E esse processo de construção é o que cria a memória permanente. A Michelin, ela chamou isso de Self-Explaining Effect, que seria o efeito da autoexplicação. A tese é simples, você só aprende de verdade quando força o cérebro a reconstruir a informação com as próprias palavras, sem copiar, sem colar, sem seguir a estrutura da fonte. E tem uma outra camada nisso, que é ainda mais profunda. Quando você copia, você está no modo piloto automático. A mão escreve, mas o cérebro está na Netflix. O processo é mecânico, tipo digitar uma receita de bolo. Você não precisa pensar, só precisa transcrever. Mas quando você tenta explicar sem consultar, o cérebro entra no modo alerta. Ele precisa buscar a informação na memória, organizar a lógica, escolher as palavras, checar se fez sentido. E esse esforço cognitivo ativa o hipocampo, que é a região responsável por marcar o que é importante ou não. É tipo o cérebro dizendo, cara, isso aqui eu preciso guardar, porque eu tive que suar para lembrar isso. Então a regra de ouro é a seguinte, se você não consegue explicar sem olhar, você não aprendeu. Simples assim. E olha, tem outro pesquisador chamado John Dunlusk que levou isso ainda mais longe. Ele criou a técnica chamada Elaborative Interrogation, que seria a interrogação elaborativa. A ideia é que, em vez de você simplesmente ler ou resumir, você se faz perguntas profundas sobre o conteúdo. Não perguntas decoreba, tipo, o que é isso? Mas perguntas de raciocínio, tipo, por que isso acontece? Como isso se conecta com aquilo? O que aconteceria se eu mudasse a variável tal? E você força o teu cérebro a responder essas perguntas, sozinho, sem consultar. E claro, no começo você vai errar, você vai chutar, você vai especular, você vai ficar confuso. Mas depois você volta no material, confere se estava certo, ajusta o raciocínio e tenta de novo. E esse ciclo de tentar, errar, corrigir e tentar de novo é o que constrói a compreensão estrutural. Não é decoreba, é engenharia reversa do conhecimento. E eu sei o que você está pensando. Felipe, mas eu preciso de um material para consultar depois. Para revisar antes da prova, eu não posso só explicar no ar e não ter nada registrado. E eu concordo. Você precisa de um material de consulta, mas esse material não pode ser feito durante o primeiro contato com o conteúdo. Ele tem que ser feito depois que você tentou explicar sozinho. Então o protocolo correto é o seguinte. Primeiro você lê o texto, assiste a aula, consome o conteúdo sem anotar nada. Só consome. Tenta entender no fluxo geral. Segundo passo, você fecha o material, pega uma folha em branco e você escreve tudo o que você lembra, como se estivesse explicando para um amigo que não sabe nada sobre esse assunto. Usa as tuas palavras, as tuas analogias, o teu jeito de pensar. Não copia frases da fonte. Terceiro passo, você volta no material original e confere aonde você errou, o que você esqueceu, o que você entendeu torto, o que precisa ajustar. E aí você anota as correções na sua folha com uma caneta de outra cor. Quarto passo, você refaz a explicação do zero. Agora, com as correções integradas, sem consultar nada de novo. E só depois disso, se você quiser, você pode fazer um resumo bonitinho, organizado para consultar lá no futuro. Mas esse resumo é ferramenta de revisão. E a diferença é gigante. Ferramenta de estudo é o que te ensina. Ferramenta de revisão é o que te lembra do que você já sabe. E a maioria dos estudantes, eles invertem a ordem. Eles fazem um resumo bonitinho primeiro, achando que vão aprender fazendo. Mas não aprendem, eles só copiam. E olha, eu testei isso na pele. Quando eu mudei o método e parei de fazer resumos tradicionais, cara, no começo foi horrível. Eu pegava a folha em branco para explicar e travava, eu não conseguia lembrar de nada. Cara, eu ficava muito bravo. Bravo comigo mesmo. Eu pensava, cara, eu acabei de ler isso, como é que eu não consigo colocar numa folha de papel? Insisti. E depois de algumas semanas, a diferença foi grotesca, foi absurda. Eu passei a confiar
no meu próprio raciocínio. Eu não precisava mais ficar voltando no material toda hora, porque a informação estava grudada na minha cabeça e não no caderno. E tem um benefício escondido nisso. Quando você explica com as próprias palavras, você identifica os buracos do seu conhecimento em tempo real. Você percebe onde você não entendeu de verdade. E aí você sabe exatamente o que precisa estudar de novo. Mas quando você só copia, você esconde esses buracos. Você acha que entendeu porque o texto está lá, bonito, completo. Mas na prova, quando você não pode consultar, os buracos aparecem. E aí é tarde demais. Então, se você quer fazer resumo, beleza, mas faz do jeito certo. Primeiro tenta explicar sem olhar, depois corrige, depois refaz e no final, se você quiser, organiza bonitinho, mas nunca inverte a ordem. Porque se você começar pelo resumo bonito, você vai passar horas produzindo material inútil. Você vai ter a ilusão de produtividade sem o resultado do aprendizado. E olha, eu entendo perfeitamente o apelo emocional do resumo caprichado. É gostoso ver aquele caderno organizado, colorido, cheio de informação. Dá uma sensação de controle, de que você está dominando a matéria. Mas é pura ilusão. É decoração cognitiva. E o pior é que a escola reforça isso. Os professores elogiam um aluno que tem um caderno mais bonito, mais completo, mas não medem se o aluno realmente aprendeu. E aí você cresce achando que estudar é produzir material, mas não é. Estudar é construir, e circuito neural só se constrói no esforço, não na cópia. Então, se o que eu falei aqui para você faz sentido, eu tenho um convite. Lá na comunidade Ecurace, a gente trabalha com o método de resumo ativo, que é exatamente esse protocolo que eu acabei de explicar. Todo dia tem exercício de explicação forçada, templates de como estudar e estruturar o raciocínio e feedback de quem já testou e aprovou. E tem uma galera lá dentro que largou o vício de resumo bonito e começou a estudar de verdade. O link está na descrição. E se você quiser continuar nessa linha, eu tenho outros vídeos aqui no canal sobre técnicas e estudos baseados em ciência. Mas, por hoje é isso. Para de fazer resumo para enganar o teu cérebro e começa a fazer resumo para testar se você realmente sabe. Porque se você não consegue explicar sem olhar, você não aprendeu. Eu me chamo Felipe Lewandowski. Um forte abraço, bons estudos e até mais.